Olá, seja bem-vindo à nossa classe da Escola de Missões. Hoje nós faremos nesse formato, através de uma gravação, em virtude de uma rotina diferenciada para esse domingo. Essa é a sétima aula da nossa Escola de Missões e você é convidado a acompanhar conosco, deixar o seu feedback, deixar sua compreensão aqui no grupo do Serviço Voluntário, aqui no Telegram, e assim nós interagirmos um pouquinho sobre esse tema. Eu vou compartilhar a tela com vocês e antes de iniciarmos a nossa abordagem, eu quero fazer uma oração com você que conectou, que vai participar conosco desse momento do Send-me, que é a nossa escola de missões. Feche seus olhos e vamos orar pelo tema de hoje, aula número 7, vença seus estereótipos culturais. Querido Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, primeiramente agradecidos por estarmos aqui compartilhando um pouco desse conhecimento e trocando experiências com os nossos missionários aqui no grupo e pedimos que essas orientações tragam enlevo e edificação para quem assiste e para quem participa desse grande movimento do Serviço Voluntário Adventista. Tome em Tuas mãos cada um dos alunos e a palestra dessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando se fala de estereótipos, a primeira coisa importante a considerar é o conceito. Qual é o conceito que você tem de estereótipo? Bom, inicialmente, o conceito está ligado a opiniões e ideias generalizadas que são utilizadas por pessoas para pré-definir alguém ou algo quanto ao seu comportamento, gênero, aparência, religião, cultura, condição social. Eles são adquiridos ao longo de nossa vivência. A gente vai criando, vai acumulando esses estereótipos à medida que a gente vai também adquirindo mais e mais conhecimento. E nem sempre os estereótipos serão positivos. Eles podem variar também de grupo para grupo, de gênero para gênero, de cultura para cultura. Então, como nós estamos falando de escola de missões, o nosso foco vai ser o cuidado com esse tipo de estereótipo que a gente possa estar levando na nossa bagagem para cumprir a missão, tá bom? Por exemplo, eu quero lembrá-los daquela experiência dos espias lá em Canaã, em Números capítulo 13, é relatada essa missão que os espias foram comissionados. E eles foram para a terra que seria conquistada. Veja, tem muita similaridade com a nossa missão. Nós fomos chamados, estamos indo conquistar território e entraremos até em culturas diferentes, que foi o que eles fizeram. Eles penetraram nessa cultura, mas o relatório deles, quando voltaram, foi um relatório preocupante. Olha o que diz esse texto de Números 13, 31. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui está uma espécie de estereótipo. Talvez nem seja um estereótipo cultural, mas seja da própria relação emocional. Os espias se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. Como é que você se vê diante da grande missão que o Senhor confia a você? Qual é a dimensão da missão, qual é a dimensão do desafio, mas qual é a percepção, o estereótipo que você tem de si mesmo, por exemplo? Eu quero refletir sobre esse assunto porque antes de você ver estereótipo em outras pessoas, é importante que você pense no seu interiótipo. Vou usar essa linguagem aqui para você pensar sobre você. Talvez a visão que você esteja tendo do exterior seja um reflexo da sua visão interior. E você precisa avaliar como é que você está encarando os desafios da missão. E nesse dia, na aula 7, está ligado aos desafios culturais que nós temos. Por exemplo, o primeiro estereótipo é você achar que você é o certo. Que tudo que você conhece, tudo que você sabe, de tudo que você tem como conceito é o correto, que os demais não estão tão certos assim. Por exemplo, foi o que aconteceu com os espias. Eles acharam assim, não, nós estamos certos, não vai dar para vencer, não. Era um conceito equivocado, eles precisavam pensar em Deus. No contexto do desafio que lhes foi confiado, eles precisavam pensar em Deus.
O estereótipo para uma missão e para um missionário deve ser Deus. O conceito de Deus, quem ele conduz, quem ele envia. E a nossa cultura demonstra para nós aquilo que é normal e nos deixa confortáveis. Quando a gente está aculturado dentro de um ambiente de conforto, a gente já conhece o jeito, os três jeitos, a maneira de conversar, a maneira de pensar, os costumes em torno do ambiente que nós estamos acostumados a frequentar. Isso nos dá certo conforto e não deixa de ser correto esse sentimento. Agora, o grande desafio da missão é quando você começa a levar esse seu conforto para uma outra cultura e vai gerar um desconforto para eles, tanto quanto a cultura deles pode gerar um desconforto para nós. Então é importante que você esteja antenado, ligado, que quando você sai para cumprir a missão, você está envolvido nesse desafio de uma cultura diferente que lhe recebe e de uma cultura que você leva na sua bagagem. Encontrar a conciliação entre essas duas relações é o segredo do êxito na missão. Às vezes nós temos a tendência de pensar que a nossa cultura é a melhor e que se os outros não agirem como nós, então precisam aprender conosco. Mas quem disse que é dessa maneira? Você não já pensou na possibilidade de aprender com os outros? Com a cultura de outros? A verdade é que a grande riqueza de quem vai para a missão não é o que ele leva na bagagem, mas é o que ele traz de volta. Então você vai com uma bagagem e deixa ela lá, a sua cultura, e traga na sua bagagem novos aprendizados. Essa troca, essa interação, ela faz parte do processo da missão. Agora, a maneira como a gente deixa a bagagem, ou inculca a bagagem, ou inculca o costume, pode trazer transtornos. Então, não é apenas uma troca de bagagem cultural, mas é uma troca de experiência, é uma interação que deve promover comunhão, boa comunicação. Senão vai trazer transtorno para a missão, ok? Outro ponto importante, e que é um erro comum, é quando cruzamos as fronteiras culturais e presumimos que os símbolos e comportamentos que encontramos na outra cultura significam o mesmo que a nossa cultura. Mas muitas vezes isso não acontece. Pode significar exatamente o contrário. Veja, aí é um erro de comunicação. Aquilo que pode ser comum, o mesmo objeto, o mesmo comportamento, a mesma atitude, talvez as mesmas palavras que possam ter um significado no ambiente onde você está, em outro ambiente não tem. Não tem aplicação. Sabe aquela piada que você conta no seu ambiente de amigos e todo mundo entende porque conhece a sua linguagem? Aí você vai contar a mesma piada em outro lugar e ninguém ri. É aquela piada dentro de um contexto, é aquela palavra que todo mundo sabe o significado, mas quando você leva essa piada para alguém que não sabe, passa batido, não pega a piada e não dá graça. É mais ou menos essa a ideia apresentada nessa proposta aqui. Cuidado para não cometer esse erro de contar uma piada onde ninguém vai achar graça nenhuma. Quando você leva os seus símbolos culturais, você precisa entender que necessariamente eles não têm o mesmo significado em outra cultura. Obviamente que eu estou falando aqui de uma missão transcultural, de repente, numa dimensão fora do nosso ambiente de origem, que pode ser fora do país, mas pode ser também fora do estado. Por exemplo, aqui no Brasil, nosso país é um continente e há diversidade de culturas dentro do nosso país, ambientes diferenciados, costumes diferenciados, termos diferenciados, que se você usar aqui no norte, não tem aplicação lá no sul. Então, todo esse ambiente, essa aculturação que se deve se fazer na medida do respeito e do reconhecer que o que você sabe, o que você tem e o que você é não será a mesma coisa para onde você vai, ok? Tente ter esta visão para que você entenda claramente o processo dessa missão que você desenvolve em ambiente diferente. Olha, por exemplo, o que você precisa entender, que os comportamentos estão associados a valores, crenças e pressuposições da cosmovisão que podem diferir dramaticamente da nossa. O ambiente que uma pessoa foi criada, que ela foi formada, que ela foi aculturada, define visão, define crenças, define valores e até pressupostos. Então, lembre-se do seguinte, para não ter que esmiuçar muitos detalhes aqui.
Você foi criado no Pará. Entenderam? Aqui você tem a sua cultura, a sua visão, seus valores, suas crenças e seus pressupostos. Ao ir para Minas Gerais, entenda, ali existem seus valores, crenças e pressupostos, existe a cosmovisão deles sobre determinado assunto. Então vá desarmado, vá de bagagem cheia, mas vá com uma reserva na sua cabeça e no seu coração para receber valores, visões e pressupostos de outras culturas. Qual é a cosmovisão da missão na perspectiva de Minas Gerais? E qual é a cosmovisão da visão na perspectiva do Pará? Entenderam? São esses valores que precisam ser efetivamente reconhecidos. Uma outra coisa importante que eu quero considerar com vocês é que vocês saibam diferenciar entre valores pessoais, valores culturais, valores bíblicos e muito importantes, porque esses valores, para dentro do ambiente cristão, já sofrem diferença. Imagine para um ambiente transcultural, onde o grupo que você vai interagir não é essencialmente o grupo da sua linguagem, o grupo cristão. Então esteja preparado para essas possibilidades, ok? Seja também atencioso quanto à melhor atitude numa abordagem. Vá com o coração aberto, coração de alguém que está pronto para servir, ok? Atente para isso, é muito importante. Agora, veja, esse coração aberto, ele precisa estar literalmente aberto a receber prováveis mudanças de visão, de percepção e de valores, de conceitos, de opiniões, ok? Vá de coração aberto, coração de servo. Vá para aprender, não para ensinar. Entenderam? Nós temos uma coisa que podemos ensinar. É fato que nós estamos indo cumprir uma missão. O ensino da Bíblia é uma linguagem universal. Eu não estou dizendo que tenha aceitação universal, mas é uma linguagem universal. Agora, o comportamento não. O comportamento não é universal. Ele não tem seus padrões, ele tem, de alguma maneira, seus padrões, alguns pontos, alguns aspectos, mas com uma influência significante da cultura e do ambiente onde a pessoa está. Então, vá preparado para falar da palavra de Deus, mas com o coração aberto para entender como funciona, tá bom? Essa cultura. Mergulhe de cabeça, não presuma que você já sabe, que você saiba algum aspecto da cultura. Ouça, a melhor atitude num ambiente estranho é você ouvir e observar. Ouça o que dizem e observe o que fazem. Essa percepção já ajuda você a saber o que falar. Então, antes de falar, olhos atentos e ouvidos abertos, porque isso já é o meio pelo qual você introduz diversos conhecimentos, tá bom? Isso não só no nível cognitivo de aprendizado, mas também no nível emocional. Vamos avançar? Eu falei aspecto cognitivo. O que é o cognitivo? É uma palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. É a partir desse processo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isso é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, entendeu? Então esse aspecto cognitivo da missão é a sua capacidade de percepção. Aprenda observando, aprenda ouvindo, aprenda conversando. E seja paciente para o momento do ensino. Primeiro se acomode à cultura, se ajuste à linguagem, ao processo do conhecimento cognitivo, e depois você avança. É lógico que esse conhecimento ele pode se dar em várias etapas, mesmo antes de você chegar no ambiente que você vai estar cumprindo a missão. Quando você lê um livro sobre o país que você vai, sobre a região que você vai aqui no Brasil, quando você ouve histórias sobre isso, pesquisa sobre o assunto, então você já vai sabendo os costumes. Por exemplo, quem vem para o Pará e vai pensar em iguaria, pensa no quê? No açaí, no tacacá. Isso já está, de alguma forma, como uma marca distintiva da nossa região. Mas quem vai para o Rio de Janeiro? Quem vai para Minas Gerais? Quem vai para o sul do país? Qual é? Se pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que é que vem à mente? Churrasco e chimarrão. Então, nós precisamos, antes de ir para a missão, tomar conhecimento desses ambientes, desses espaços que vamos visitar
e dos próprios valores e costumes que eles possuem. Tá bom? Os níveis de identificação, pelo menos 3 níveis de identificação para que você possa interagir nesse processo de cuidar desses estereótipos, tá bom? Primeiro nível cognitivo, que eu já falei agora, que é o do conhecimento, que você tomar posse desse ambiente. O nível afetivo é de você passar a gostar e se identificar com o ambiente. E o nível avaliativo, que é aquele que você começa a julgar o ambiente, ok? Então, cognitivo, conheça o ambiente. Afetivo, goste do ambiente. Avaliativo, faça a sua avaliação. E aí? O que é que achou? Então, isso faz parte dos níveis de identificação com o ambiente e com o lugar que você irá desenvolver o seu ministério. Vale a pena? Claro que sim. Claro que vale a pena. Você cresce com a identificação. Você se identifica com o ambiente, você se identifica com a cultura, com as pessoas. Isso produz enriquecimento para você. Formação moral, formação cultural, formação espiritual, crescimento intelectual. Tudo isso promove, a missão promove, ela provoca essa experiência na sua vida. E cria perspectivas para novos ambientes, novos desafios. E tudo isso faz parte desse aprendizado que somatiza para o cumprimento da missão. Eu quero finalizar lendo essa citação para a nossa reflexão. Os missionários devem aprender a desenvolver empatia e apreciação pela cultura anfitriã e pela sua forma de vida. Essa abordagem nos leva a lembrar que somos todos iguais diante de Deus. Entenderam? A palavra-chave aqui que eu destacaria seria empatia. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Em outras palavras. E como eu estaria tratando essa pessoa se ela estivesse na minha região? Que espécie de ambiente eu criaria para ela? Então, você precisa ter essa visão de empatia, de apreciação pela cultura, porque é um ambiente novo, diferente, e que você vai somar seu conhecimento, sua experiência com eles. Lembre-se da ilustração da bagagem que eu falei. Você vai com a sua bagagem cultural, pode até deixar algumas coisas lá, sim, faz parte da troca de experiência, mas traga na sua bagagem aprendizado de novas experiências. Bom, eu quero ir para a parte prática, porque me preocupa muito a sensação de que você esteja nessa escola de missões pensando no Japão, nos Estados Unidos, não tem nada errado, pensando em Dubai, como nós já tivemos aqui uma aula com o pastor Fausto, pensando em Bangladesh, como tivemos recentemente a aula com o pastor Kevin. Eu não sei qual é a sua visão de missão, mas eu quero trazer no próximo momento com vocês a experiência de pessoas que vieram de países de fora para fazer missão aqui dentro. É o inverso do processo. Nós estamos lembrando a vocês que nós fizemos um ajuste no nosso programa de aulas em função de o evento que teremos no dia 27. Eu vou falar disso daqui a pouco para vocês, tá? Então, dentro do nosso programa de aulas, nós teremos uma classe em que será apresentado pessoas que vieram de fora fazer missão no Brasil. Nós já ouvimos algumas pessoas que saíram do Brasil para fazer missão lá fora. E a ideia agora vai ser diferente. Agora, o que é que se espera de um missionário? Que faça missão. Entendeu? Não é que viaje pelo mundo todo. Faz parte. Mas ele viaja porque ele está fazendo missão. Não é que ele viaja o Brasil todo. Faz parte? Claro que faz. Mas ele não viaja o país todo para uma visitação. Ele faz para cumprir uma missão. Então, o que se espera de um missionário? Que ele faça missão. Nessa perspectiva, que ele faça missão onde ele estiver. Aonde ele estiver. E aí a pergunta que vem logo em seguida é: onde você está? Eu queria partir dessa reflexão para você pensar um pouco sobre isso. Comece onde você está. Não pense cavalgar pelas alturas da terra se você não aprendeu a andar aonde você está. Se você não desenvolveu a habilidade aonde você está. Lembre-se, uma coisa é andar no vale, outra coisa é andar numa escalada. Nós estamos numa escalada, mas não esqueça que toda montanha tem uma base. Ela inicia numa planície,
Então, ela inicia nessa primeira abordagem de missão. Eu queria que você tivesse essa figura de uma montanha, de um desafio. Nós estamos iniciando um processo. Queremos chegar lá nos confins da terra? Claro que queremos, mas primeiro precisaremos começar em Jerusalém. Comece onde você está. O que você está fazendo de missão hoje, aonde você está? Na sua igreja, no seu distrito, com o seu pastor, com a sua liderança, com o seu ministério jovem, da qual você faz parte. Relate isso aqui no grupo do serviço voluntário, isso é missão. Porque aqui está um problema de estereótipo. Você achar que missão é o mundo. É um estereótipo. Você achar que missão é quando você vai para a África. Isso é um estereótipo. Você precisa quebrar esse conceito, não que ele não seja verdadeiro, mas ele não pode ser único. Conceito de missão, esse é um novo estereótipo que você precisa colocar. Conceito de missão é aonde eu for, eu faço missão. Aonde eu estiver, eu faço missão. Esse é um estereótipo positivo da missão. Quando você responde eu vou, você não precisa necessariamente ir para muito longe. Eu vou aqui para o vizinho dar um estudo bíblico. Isso é missão. Eu vou domingo à noite na classe bíblica da igreja. Isso é missão. Eu vou acompanhar o pastor num período de colheita. Isso é missão. Eu vou fazer recepção no evangelismo que o pastor estará realizando na sede do distrito. Isto é missão. Então, colegas, amigos, contextualizem-se no conceito da missão, de que ela faz parte de um processo de resposta ao chamado de Deus para você. E onde é que ele quer que você faça missão? Bom, primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria, e finalmente os confins da terra. E talvez você nem vá aos confins da terra pessoalmente, mas as suas ofertas, os seus dízimos, eles cumprem a missão. Então você faz missão presencialmente onde você está, e enquanto isso, os seus recursos fazem a missão aonde você não está, ou não possa estar. Ok? Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, que eu queria que você observasse se você está dentro desses critérios. Primeiro, você é um membro regular da igreja? Primeiro ponto, você precisa ser um membro regular para o serviço voluntário adventista. Segundo ponto, você está matriculado na escola sabatina e faz parte de um pequeno grupo? Não? Só na escola sabatina? Então, peraí. E a missão de fazer parte de um pequeno grupo? Começa em Jerusalém. Já pensou você promover missão dentro de um pequeno grupo? Que é um meio excepcional para avançar num território onde não há igreja plantada? Então, faça parte de um pequeno grupo, mobilize esse pequeno grupo e conduza esse pequeno grupo para o plantio de uma igreja. Isso é um extraordinário projeto. Você pode desenvolver aonde você está. Uma outra dica: faça parte de uma dupla missionária, porque esse é um processo de discipulado. Você começa a ensinar alguém sobre aquilo que você sabe. Então, seja membro regular, esteja matriculado na escola sabatina e no pequeno grupo. E dentro do pequeno grupo, encontre alguém para fazer parte de uma dupla missionária com você. É a pessoa que vai lhe acompanhar para cima e para baixo. Se você já é casado, sugiro que seja sua esposa. Se você é solteiro, eu sugiro que seja um amigo ou uma amiga com quem você tenha identidade de relacionamento, não intimidade de relacionamento. Identidade de relacionamento. A intimidade no relacionamento não foi feita para a dupla missionária. A intimidade no relacionamento foi feita para casais. Ok? Ministrar estudos bíblicos. Isso aqui é importante. Você, por exemplo, na igreja onde você já está dando estudo bíblico para alguém? Olha que grande filão é, por exemplo, os interessados da Novo Tempo. Existe um pequeno grupo que o pastor João Batista coordena aqui na Associação Norte do Pará, que interage com aqueles que estão, de alguma maneira, ligados a esse propósito de missão. Aliás, cuidar de um aluno da Novo Tempo é algo diferente. É ele que procurou você, entendeu? Ele que procurou a igreja, ele que está interessado na missão, no ensino, no aprendizado.
e você na sua casa, sentado no sofá, com o celular na mão, ou com o computador, ou ligando. Você faz missão. Talvez, se essa pessoa não estiver na cidade onde você mora, ainda assim você faz missão. Ele lá onde está e você onde estiver. Interagindo pelo WhatsApp, interagindo pelo Telegram, interagindo pelo Google Meet, pela Zoom, enfim, missão sem sair de casa. Aí é confortável demais, com sombra e água fresca, mas cumprindo a missão. Entenderam? Pense sobre isso, porque a única coisa que não tem sentido na missão é você estar fazendo nada. Se você está nessa condição sem fazer nada, não faz sentido você estar na missão. Então procure o seu pastor imediatamente. Se você não está em atividade, procure o seu pastor imediatamente. Diga, pastor, estou no grupo do serviço voluntário, estou na escola de missões, eu quero entrar na prática da missão. Me ajude, me dê direcionamento. Tranquilo? Olha aqui algumas dicas. Estudo bíblico pessoal, classe bíblica na igreja, domingos evangelísticos, por exemplo, você pode pedir para o pastor deixar você responsável pelos 4 domingos do próximo mês. E você inicia uma série de estudos pregando na igreja. Isso é missão. Participar de um projeto, por exemplo, na igreja, no distrito, depois participa na associação, depois é convidado para um projeto na União, como nós tivemos ontem, eu estou falando aqui no domingo, fazendo essa gravação hoje, no dia 20, e tivemos ontem o grande movimento do Dia Mundial do Jovem Adventista. Vocês observaram o grupo de OINs que foi apresentado ali, que vem de diversas regiões e que vai cumprir uma missão pela União Norte. Então, eles começaram onde estavam, na associação. Talvez começaram onde estavam, na igreja, no distrito, e agora estão na União. Sabe quem serão os próximos candidatos aí para a divisão? Para o mundo? São esses. Porque adquiriram experiência na igreja, depois no distrito, na associação, na União e no mundo. Queridos, por favor, sejamos coerentes. Quebre esse estereótipo de achar que você vai começar nascendo hoje como missionário, fazendo faculdade. Quem nasce como missionário, primeiro faz o maternal. Entenderam? Primeiro em casa. Depois vai crescendo, desenvolvendo, aprendendo, adquirindo experiência. E aí você amadurece no processo e estará pronto para exercer missão lá fora. Mas escute, precisa começar. Você aspira a chegar na África? Então se encontre onde você está. Primeiro se ache. Onde é que você está? Você quer fazer missão em Dubai? Não, espera aí, onde é que eu estou hoje? Caia na real. Onde é que eu estou hoje? E o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para que eu chegue a Dubai? Lembra da montanha? Você começa na base e você vai escalando até chegar no ponto mais alto. É isso que Deus quer para você. Porque a missão é dinâmica, ela é crescente, ela só não é estática. O outro ponto, para finalizar, use as redes sociais. Eu falei disso agora há pouco. Nós gastamos muito tempo com redes sociais. A pergunta é, quanto tempo nas redes sociais você gasta com a missão? E aqui não é uma apologia contra as redes sociais, de forma nenhuma. Mas é uma apologia a favor de que você use as redes sociais para cumprir a missão. Pense com seriedade. Quanto tempo você passa no WhatsApp? Quanto tempo você passa no Instagram? Quanto tempo você passa em outras redes sociais? Pensou? Quanto desse tempo é missão? Coloque assim, diversão e missão. Aonde tem mais tempo? E aonde tem mais perda de tempo? Veja, nós vivemos uma experiência de sermos mordomos, e mordomia também é saber administrar o tempo que nós temos em nossas mãos e os recursos, as ferramentas que temos em nossas mãos, dada a importância de vivermos essa experiência de missão. Nessas redes sociais, a minha dica é que você crie movimento. Crie movimento. E adote um projeto social. É o último item que eu coloco aqui como sugestão para que você possa ter uma experiência de missão fora da igreja, dentro do seu território, na cidade onde você está. Entendeu? Vá à prefeitura,
Vá à assistência social da prefeitura e veja, olha, eu quero me voluntariar a participar de um projeto social aqui da comunidade. Vai ser por um mês que eu estou me colocando à disposição, vai ser por 3 meses, ou vai ser por esse ano. Entre, adote um projeto social. Ou, quando eu digo adote, é você assumir um projeto social. Ou criar um projeto social. Ou conhecer um projeto social na sua comunidade. E se envolver nele. Você vai adquirir experiência, know-how. Você vai começar a criar musculatura espiritual. Porque se você quer crescer como missionário, você precisa estar em movimento. Amigos, eu quero só lembrá-los das nossas próximas classes aqui na Escola de Missões. Tá bom? No dia 27 de março, nós vamos assistir o Envolve, que é um programa, veja, é um programa de certa forma fechado. Por isso que eu estou convidando que você converse com o seu pastor para você pegar carona com ele, porque demanda de inscrição, e essa inscrição não é disponibilizada no formato aberto, mas é um programa que fala de missão. E eu queria sugerir que você estivesse agregado ao seu pastor. Então, eu vou estar conversando com os pastores essa semana sobre isso, e você, a partir de terça-feira, pode conversar com o seu pastor para que ele possa favorecer a possibilidade de você estar assistindo esse programa junto com ele. Seguramente esse programa vai ser disponibilizado. Eu penso que esse programa vai ser disponibilizado pela internet, e eu tendo acesso a essas informações, eu também vou disponibilizar para que vocês possam acompanhar, ok? Então a tarefa do dia 27 de março, portanto, o próximo domingo, é esse programa. Eu conseguindo o link aberto, eu disponibilizo para vocês assistirem. Só que eu gostaria que vocês assistissem e dessem um feedback no nosso grupo, no Serviço Voluntário, tá? Lembre-se, dia 3 de abril nós teremos uma aula extraordinária, com o pastor Landerson Santana, ok? No dia 10 de abril, uma aula com o pastor Marcelo. Esse pastor Marcelo, ele tem experiência de ter trabalhado no Peru. Recentemente ele levou jovens da Associação Sul do Pará para a Argentina, e seria bom nós ouvirmos a sua experiência e esse que foi o grande impacto evangelístico naquela região. No dia 17, a aula 10, com o pastor James, testemunhando com intencionalidade, ok? Esse é o nosso calendário para as próximas 4 datas. Teremos o Envolve e teremos 3 aulas, as aulas 8, 9 e 10. Tranquilo? Olha, eu fico à disposição de vocês para nós continuarmos conversando sobre esse assunto no nosso grupo de interação no Telegram. Eu quero lembrá-los de que ele foi criado com o propósito de nós conversarmos no intervalo das aulas, de trocarmos experiência, trocarmos ideias, tirarmos dúvidas e crescermos mutuamente na experiência de uns com os outros, ok? Eu agradeço você por ter assistido e permanecido conosco nessa aula, nessa transmissão até agora. Peço a compreensão de vocês. Fizemos esse vídeo caseiro, dada a necessidade de termos uma experiência nesse molde, nesse modelo, e publicado dentro do Telegram, para que a gente possa medir também o seu interesse no acompanhamento dessas aulas que estão sendo ministradas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Eu finalizo com uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, te damos graças pelo que pudemos ouvir e aprender nessa manhã, nesse momento, nessa oportunidade, e pedimos que tu coloque em nosso coração o verdadeiro estereótipo da missão, que significa viver uma experiência aonde eu estou. A missão depende de um chamado, mas a resposta é dizer: eis-me aqui, primeiramente, e depois suplicar: envia-me a mim. Que Deus nos ajude a entender esse estereótipo da missão, para que, aonde eu esteja, eu possa estar preparado para ir a qualquer lugar. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Um abraço.